Olá a todos, hoje é dia 15 de julho de 2022. O tema do vídeo é: um novo mundo pode ser vivido agora. Este é mais um vídeo para tentar que haja uma expansão de consciência e de que não é necessário milhões de anos, não é necessário mais nenhum sofrimento, nenhuma dor. Pode o mundo mudar e viver na completa paz, completa harmonia, todos bem, prósperos, em harmonia. Agora, tudo só está na mão de cada criatura. A Terra, ela pode, agora, já mudar e ser um planeta de completa paz, em que todos vivam em abundância, em harmonia, sem nenhum tipo de sofrimento. Nesse vídeo eu vou explicar como isso pode acontecer de uma maneira muito simples e prática. E agora, não é necessário esperar milhões de anos. Não é necessário mais nenhum sofrimento. O sofrimento que existiu até hoje foram resultado das próprias criaturas que escolheram isto. E as próprias criaturas podem escolher não mais viver isto. Novamente, só está na mão de cada um. Eu espero que esse vídeo chegue a pessoas com fama, governantes, seres que têm muito poder aqui na mão, aqui na Terra, em suas mãos. Pessoas que, por algum motivo, têm uma autoridade e as pessoas acreditam. Espero que essas pessoas, se por acaso assistirem isto, compartilhem adiante, ou com suas próprias palavras, compartilhem. Tudo que eu vou falar aqui você pode pensar, analisar e meditar sobre isto. E provavelmente você chegará às mesmas conclusões, de que estas são as soluções extremamente fáceis. Só cabe a cada um. Tudo como está formado a estrutura aqui no planeta Terra, o que ensinam nas escolas, nas religiões, as leis, condutas morais, condutas de ética. Tudo isso é importante, mas não é o essencial. Eu já irei diretamente ao ponto, a coisa essencial e mais importante, pois não quero tomar o seu tempo e nem perder o meu tempo. Então, serei extremamente prático, preciso. E sei que as pessoas geralmente não têm tempo, pois todo o tempo é gasto em ganhar dinheiro e satisfazer os interesses do ego, seus desejos. Como eu sei que não há tempo a se perder, pois estão muito ocupados, serei extremamente preciso. No fundo, a coisa na qual, se isso for entendido e aceito, tudo abaixo já estará resolvido. A única coisa na qual precisa ser passada para cada criatura e que seja de fato compreendida é a visão espiritual da vida. Basta que todos entendam que cada ser é Deus e parte de Deus, as duas coisas. Cada ser é parte de Deus e também é Deus, pois só existe Deus. Tudo que existe é Deus. Todos os mestres são Deus. Todas as pessoas são Deus. Os insetos são Deus. Tudo é Deus. Tudo é uma parte dele. E é Ele. Quando se compreende isto,
se compreende essa visão da vida, em que tudo é uma coisa só, que é Deus, que se aceita isso. Obviamente, entendemos como tudo é sagrado e tudo deve ser respeitado. É exatamente por isso que, entendendo essa visão espiritual da existência, todas as outras questões, como ética, moral, coisas que já tem nas leis, por exemplo, tudo isso está abaixo disso, tudo isso já está resolvido. Pois com uma visão de que tudo é sagrado, significa que tudo deve ser respeitado, deve ser cuidado. Portanto, obviamente, não se pode fazer mal a nenhuma criatura, não se pode destruir o meio ambiente, não se pode destruir a ecologia, não se pode prejudicar nem fazer mal a nenhum ser, nenhum ser. E além disto, entender que o dever de cada ser é evoluir o máximo possível da sua capacidade. Cada ser tem um dever de evoluir o máximo possível de sua capacidade. Então, obviamente, cada ser deve estudar ao máximo, trabalhar ao máximo e ajudar ao máximo, de acordo com suas capacidades. Quanto mais se sabe, quanto mais se tem, mais se faz. É simples assim. E todos os seres precisam compreender também que Deus não é uma coisa negativa que julga, que faz mal, ou que vai te jogar ao inferno ou algo do tipo. Não. Deus, ele não descarta nenhuma criatura. Nenhum ser é descartado, nenhum ser é jogado, nenhum ser é deixado de lado. Todos os seres são acolhidos e ajudados e amados e cuidados. Todos os seres, por mais negativo que seja um ser, por mais mal que tenha feito, esse ser está sendo ajudado, está sendo amado. E ele, hora ou outra, irá sair desta. Obviamente que tudo que ele fez poderá vir de volta, né? A lei do eletromagnetismo, a lei do karma. Mas isso não é um mal que Deus está fazendo. Isso é uma simples lei da física. Uma simples lei que rege o universo, que tudo que vai, volta. É simples assim. Não foi Deus que fez isso. Cada ser, pelas suas escolhas, fez isto. Cada ser fez e colhe exatamente aquilo no qual plantou. Aquele ser que desde o começo foi bom, só fez coisas boas, não irá colher mal algum. Outro que fez muito mal, pode sim colher também coisas desagradáveis para si mesmo, coisas que ele próprio plantou. Deus não escolheu, colocou nenhum tipo de mal na sua vida ou na vida de ninguém. Cada ser, pelas suas escolhas, resultaram em consequências melhores ou piores. Os seres aqui na Terra gastam muito tempo da sua vida, ou toda a vida, apenas preocupado com as coisas terrenas. Os ensinos nas escolas e universidades é todo voltado às coisas terrenas. Melhorar as coisas terrenas, obter mais conforto material, tudo material. E as coisas de dentro não são ensinadas e não são praticadas. É preciso que isso mude, que passem a perceber quão importante é as coisas de dentro.
tão importante e muito mais importante do que as coisas apenas terrenas. E se essas coisas de dentro fossem ensinadas e praticadas, as coisas de fora estaria tudo resolvido. Não haveria falta de nada. As coisas terrenas haveria e tudo em paz. Mas quando só se preocupa com as coisas terrenas e não se preocupa com as coisas internas, acaba-se esse mundo da forma que está. Eu acredito que deveria haver nas escolas ou faculdades, acredito que primeiramente nas escolas, né, desde cedo, algumas coisas que são essenciais. Essas coisas, muitas vezes as pessoas nem sequer têm contato nunca. Quem, por muita sorte, é apresentado a isto, ou por conta própria, começa a ficar pesquisando, indo atrás, encontra, mas muitos nem sequer sabem disso e acabam levando uma vida de sofrimento. A primeira coisa que deveria haver nas escolas é essa questão espiritual, ensino espiritual. Isso não é religião, isso não é nada de dogma, coisa do tipo. Não. A espiritualidade é principalmente entender de uma maneira mais ampla a existência, entender o que acontece e por que acontecem as coisas aqui e também o que acontecerá depois da morte. Entender de que tudo que fazemos tem consequências. Entender que, por mais que muitas vezes estejamos sofrendo na vida, que devemos ter resiliência, suportar e continuar fazendo o máximo, pois muitas vezes o que sofremos é resultado de nossas escolhas feitas muitas vezes em outras vidas que nem sequer nos lembramos, mas que existiram. E se suportarmos com resiliência, sem lamentação, sem choro e mesmo assim fizermos o melhor, provavelmente teremos boas recompensas. E de que nada está perdido. Também você que já fez mal, mas se arrependeu de coração e está disposto a reparar esse mal fazendo muito bem, que sim, é possível. Como eu disse, Deus não descarta os seres. Ele recicla para que todos os seres se melhorem. Todos os seres, o destino é o mesmo. É se melhorar, se tornar um ser iluminado e cada vez expandindo mais sua consciência e ganhando mais luz. O destino de cada ser é evoluir sem parar. E essa evolução não tem fim nunca. Quanto mais se evolui, mais se vê que tem que evoluir e assim por diante. É preciso que nas escolas sejam ensinados toda essa questão espiritual da existência, mostrando como o mundo é muito além do que apenas o que vemos. E não que as escolas fiquem restritas apenas a garantir a sobrevivência de cada ser. Isso é muito pouco. A sobrevivência pode ser garantida assim. Não é necessário dedicar toda a sua existência na vida terrestre apenas a isto. Pode-se fazer muito mais do que apenas isto. E, obviamente, quando se entende a questão espiritual da existência, as questões morais, éticas, questão de ser bom, não prejudicar o próximo, tudo o que vem abaixo, todas essas questões terrenas já estão resolvidas. Como eu disse, com a visão espiritual, o ser passa a respeitar tudo. Respeitar até mesmo um ínfimo inseto, uma ínfima formiga. Pois entende que aquela formiga também é parte de Deus e deve ser respeitada. Essa questão espiritual poderia ser ensinada na escola muito rápido, em poucos meses ou talvez um ano, com 1 hora, por exemplo, por dia, muito rapidamente, já estaria mais do que resolvido, entendido.
E além disso, poderia se colocar também a física quântica. Física quântica e espiritualidade estão totalmente interligados. A física quântica ser introduzida na escola. Não apenas a física clássica, mas a quântica, que aí vai ainda mais profundo. Desde cedo os jovens estarem submetidos a esse tipo de ensino. Se desde cedo forem entendidas essas coisas, muito sofrimento é evitado, sem dúvida nenhuma. Todos os seres que entendem essa visão espiritual da existência, entendem física quântica, poupa-se muito sofrimento que poderiam ter na vida, pois não tinham essa informação. Portanto, nas escolas deveria haver isso. Fora isso, deveria haver também o estímulo e a prática diária de meditação. Pode ser 5 minutos, 10 minutos por dia. Seria melhor ainda até logo no começo, numa aula, antes de começar a aula, da primeira aula do dia da escola. Primeira coisa, uma meditação. Todos em silêncio, com os olhos fechados. Poderia haver um professor ou alguém para, de repente, guiar, ou simplesmente ficar em silêncio, numa posição confortável, fazer respirações profundas, alguns minutos por dia. Isso já levaria o ser, todos ali, a se conhecerem mais, a terem menos estresse, ficarem mais relaxados. E, obviamente, isso levaria também, é claro, a melhores resultados na escola, maior inteligência, maior concentração, maior foco, estudos melhores. Ou seja, o desenvolvimento da inteligência também ocorreria o desenvolvimento de ter mais calma, mais paciência. Ou seja, uma simples prática de meditação de alguns minutos por dia promoveria um monte de benefícios. Para complementar, poderia-se colocar a yoga. Também, como eu disse, 10, 15 minutos todo dia. Yoga. Poderia-se colocar a yoga e a meditação junto. Primeiro a yoga, para finalizar a meditação. Yoga é muito além do que exercício. Yoga é uma meditação para o corpo. Se todos fossem também submetidos a yoga, também estariam mais conscientes, mais calmos, mais concentrados. Isso já evitaria de muitos jovens terem, por exemplo, depressão, ansiedade, qualquer desequilíbrio emocional. O simples fato de fazer uma yoga junto com uma meditação todos os dias, 15, 20 minutos. Isso deveria ser promovido nas escolas. Já evitaria muito sofrimento, muito. Como eu disse, uma prática tão simples, mas tão poderosa, deveria ser difundida por todo mundo. Promovida por todos os governantes, escolas, universidades, tudo. Introduzir isso só faria bem para cada ser. Além de melhorar até mesmo o corpo, né? Ajudar a ter um corpo com mais flexibilidade, melhor mobilidade, mais saúde, vigor, entusiasmo. Tudo isso junto com uma simples prática de 20 minutos. Fora isso, deveria haver práticas para o desenvolvimento da mente. Além disso, do ego, dos sentidos e também dos sentidos. Eu citei a meditação, mas além disso poderia haver um estudo dessa questão da mente, da questão do ego, com o intuito de que cada ser se conheça mais. E além disso, que cada ser comece a dominar o seu ego e não mais ser dominado por ele. Cada ser perceba que o seu ego pode causar muitos problemas e passe a dominá-lo
e não mais ser dominado. Se tudo isso fosse já ensinado e praticado desde cedo nas escolas, também pouparia muito sofrimento, pouparia muitos seres depois de adultos cheios de ego, cheios de só pensar em si, pois desde cedo já foram ensinados isso e agora já entendem como devem dominar o seu ego e não ser dominado por ele. Então fazem escolhas melhores. Não pensam apenas só em si, mas pensam em todos. Indo mais adiante, poderia haver também o desenvolvimento de paranormalidades. Por exemplo, telepatia nada mais é do que uma transmissão de sentidos ou de pensamentos. Além disso, a visão remota, que é a capacidade de poder ver uma coisa em qualquer distância que seja, qualquer lugar que seja. Até mesmo coisas do passado, de muito tempo atrás. Todas essas coisas podem ser desenvolvidas, mas precisa de prática. Qualquer planeta evoluído, isso já ocorre. Os seres, praticamente todos, já têm essa questão de telepatia e alguns também a visão remota. Isso deveria ser também promovido e praticado. E além disso, o contato com a natureza. Isso deveria ser muitíssimo estimulado desde cedo, o contato com a natureza e o respeito com a natureza. Mostrar como a natureza é importante, como é essencial para a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, e como é sagrado e devemos respeitar. Todos os seres deveriam também ter contato constante com a natureza, todos os dias, contato com a natureza. Poderiam se ensinar a plantar árvores, cuidar de plantas, cuidar da terra, plantar legumes, verduras. E também haver práticas de fraternidade, ou seja, nas escolas ensinar as pessoas a ser fraternas. Como isso poderia acontecer? Simples. Poderiam levar as crianças ou os jovens para casas de, por exemplo, abrigo de jovens, casa de repouso, ou qualquer lugar no qual precise de algum trabalho voluntário, de ajuda. E ali eles exercitarem essa questão fraterna, de ajudar o próximo. Ou limpar as ruas. Já tem lugares que fazem esse tipo de coisa. Que os jovens desde cedo são ensinados a limpar a rua. Isso já exercita a humildade. Isso já exercita o respeito. Tudo isso são coisas simples. Todas as coisas que eu citei. Citei 8 tópicos. Tudo isso junto, se fosse praticado, sem dúvida, já teria um mundo melhor agora. E são coisas extremamente simples, práticas. Bastaria ser promovido e praticado. Isso poderia ser a partir de agora. Bastando que houvesse interesse dos governantes, interesse nas escolas. E sem dúvida isso promoveria pessoas muito melhores. Evitaria todo esse mundo insano que está, cheio de violência, cheio de descontrole emocional, cheio de destruição da natureza, em que cada um só fica pensando em si. Todas essas práticas, desde cedo, criariam pessoas muito melhores, que não ficariam pensando só em si, que não destruiriam nada, pelo contrário, respeitaria tudo, que viveriam em paz. Todas essas coisas são muitíssimo simples e podem ser feitas, bastando haver interesse. Se
Por exemplo, também, você está vendo esse vídeo, né? Mesmo que esse tipo de coisa não tenha na escola, não tenha nos meios que você frequente, ou que seus filhos, etc., frequente, não há problema. Você não precisa esperar que eles comecem isto. Você pode praticar tudo isso na sua casa. Por que não estimular você e também sua família a essas coisas? Seus filhos, desde cedo. Todos podem fazer essas práticas em sua casa. Estudar, por exemplo, espiritualidade. Ou fazer o tão chamado evangelho no lar, que nada mais é do que estudo bíblico ou de espiritualidade, enfim. Fazer toda noite, 30 minutos que seja, por exemplo, no final do dia. Orar juntos. Fazer yoga juntos, meditar juntos. Fazer práticas da fraternidade. Tudo que eu citei pode ser feito. Cada um pode começar a fazer. Seja em família, seja sozinho, pode fazer. Não é necessário que espere que o mundo comece a ter essas coisas. Você pode fazer essas coisas, mesmo que o mundo ainda não faça essas coisas. E você estará fazendo sua parte para um mundo melhor. Você estará se melhorando, tornando uma pessoa melhor e, além disso, contribuindo para um mundo melhor. E tudo isso muito fácil. Alguns minutos por dia que você se dedicar a essas coisas promoverá uma vida muito melhor, te tornará uma pessoa muito melhor. Para finalizar o vídeo, eu gostaria de passar uma coisa que acontece muito. Li recentemente num livro que mostra a história do Buda e que ele percebeu depois que ele partiu, né, que por mais que ele passou todo aquele conhecimento do alto, toda aquela visão de como deve ser vivida a vida, né, o caminho óptimo, tudo mais, por mais que ele ensinou tudo para as pessoas se tornarem melhores e evoluírem, ele percebeu que aquilo ali foi se modificando, misturado com coisas terrenas, foi se perdendo a essência. E percebeu que o que era adorado, seguido, na maioria das vezes não era do alto, Deus, mas era ele de carne e osso apenas. As pessoas sempre cometem o erro de endeusar os mestres. Os mestres não têm interesse de ego, não têm interesse de ficarem famosos, não têm interesse de serem considerados um Deus. Os mestres, eles procuram passar a mensagem de Deus para que você perceba essa mensagem e busque Deus dentro de você mesmo. Eles não têm interesse de que você idolatre-os, endeuse-os, em deuses. Eles só passam a mensagem que vem do alto para que expanda suas consciências e cada um, por conta própria, sinta essa experiência, modifique as suas vidas. E não passar a idolatrá-los e achar que eles são deuses. É claro que, na verdade, eles são deuses, assim como todos somos deuses. Como eu, como você, como uma planta, como uma árvore, como um animal, como qualquer coisa. Tudo é Deus. Mas não é unicamente um ser que é Deus. Ou só alguns mestres são deuses. Tudo é. Tudo. Só basta que se olhe para dentro e perceba isso. Sinta isso. O que acontece sempre é de que os seres passam a idolatrar o mestre. Aquele que passa a mensagem é idolatrado. É visto como Deus, como um ser superior. E, em vez de pegarem a mensagem,
passarem a buscar o Deus dentro de si, passam a achar que o mestre apenas é Deus e que deve-se apenas idolatrá-lo, mas nada mais. Quando não é nada disso que os mestres passam. O objetivo é sempre passar a mensagem do alto para que depois você também busque a mensagem do alto e sinta. Todos os mestres ocorre a mesma coisa. Em vez deles perceberem a mensagem de Deus, eles acabam vendo apenas a pessoa em carne e osso, endeusar aquela pessoa em carne e osso, por exemplo, aqui na Terra. E eu acredito que isso aconteça em todas as civilizações. Então o Buda ele percebeu que, por mais que ele fez, passou tudo aquilo, acabaram que endeusando ele em vez de Deus. Ele em carne e osso em vez de Deus. Achando que ele em carne e osso, por exemplo, é Deus. Isso tem uma coisa que sempre ocorre, que deve ser tomado esse cuidado. Cada mestre procura passar a mensagem do alto para que cada ser entenda essa mensagem e passe a sentir por conta própria. Novamente, eles não querem fama, não querem idolatria, não querem ser famosos, não querem nada dessas coisas. Só estão passando a mensagem para contribuir com a sua evolução e contribuir com Deus. Eles recebem as ordens de Deus e simplesmente servem. Passam aquilo que tem que passar. Para que os seres capitem e também sintam essa experiência por conta própria e se melhorem. Não para ser idolatrado, não. A mesma coisa acontece com Jesus Cristo e com todos os mestres, né? Eles olham, muitas vezes, Jesus, em vez de olhar o Cristo, que é Ele que se iluminou, que trouxe a mensagem do alto. E era essa mensagem que deveria ser captada, sentida, e cada um se tornar também Cristo. Portanto, não há necessidade de idolatrar nenhum mestre, e sim sentir aquela mensagem que o mestre passa e procurar se tornar você o mestre, que bastando perceber Deus que está dentro de você, sentir isto e servir a Deus também, bastando isso. Nenhum mestre quer idolatria. Não é necessário isso. Você deve ouvir lá de cima, o Pai, Deus. Jesus já disse, eu por mim mesmo nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo, e meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Outra passagem dele que diz, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme meu Pai me enviou. O que todo mestre quer dizer sempre é que tudo que ele faz vem do alto. Na verdade, ele, por si próprio, nada pode fazer. Tudo vem do alto. E é sempre do alto em que se deve buscar. Essa é a maior ajuda que você pode ter. Essa é a melhor forma de você guiar a sua vida. Buscar sempre do alto. Inspiração do alto, motivação do alto. Ou seja, a sua vida ser para servir ao alto. É Deus. É isso que cada mestre quer mostrar. Que essa é a melhor opção. E não servir ao ego, que é os seus desejos. O que acontece tanto é que cada ser, muitas vezes, se coloca como sendo pequeno, insignificante. Isso nada mais é do que uma autossabotagem, uma zona de conforto. Fazem isso pois sabem que, se admitissem o quão grandes são, quão poderosos são, que são parte de Deus, são seres ilimitados, podendo fazer coisas também ilimitadas, grandiosas, quando essas são para o bem, se admitissem isso, teriam, obviamente, a responsabilidade de fazerem. Para não terem de fazerem, de assumir responsabilidade, o ser muitas vezes
se mostra como ser pequenininho, insignificante, pois assim fica na zona de conforto sem fazer nada. É uma pena, pois é um potencial desperdiçado. O que cada ser tem que fazer é assumir o quão poderoso é e usar todo esse poder para o bem, assim contribuindo para um mundo cada vez melhor. Essa foi a mensagem do vídeo. Desejo muita paz, muita luz no coração de todos. Deus abençoe.